Imagina só encontrar uma biblioteca perdida. Uhum, Só que os livros não são de papel, sabe? São de argila. uhum. E eles não têm, sei lá, 100 ou 200 anos. Estamos falando de 3.500 anos. É outra escala de tempo. Completamente. Exato. Cada página, na verdade, é um tablete, gravado com histórias de deuses, de monstros, que contam a visão de mundo de uma civilização que, bom, desapareceu há milênios. Sim. É exatamente essa a nossa pauta de hoje. A gente vai fazer um mergulho fundo no ciclo de Baal, um conjunto de textos épicos da antiga cidade de Ugarit, e com base em alguns trechos de um estudo que a gente analisou, nossa missão é entender o que são esses tabletes, como eles sobreviveram, né? E por que essa história, escrita tanto tempo atrás, ainda fascina tantos pesquisadores. É exato. É quase uma viagem ao trabalho de detetive dos arqueólogos. E para a gente começar, é bom situar todo mundo. A gente está falando de um sítio arqueológico na costa do que hoje é a Síria, onde ficava a cidade-estado de Ugarit. Certo. Aí, entre 1930 e 1933, uma equipe de arqueólogos franceses fez uma descoberta, assim, espetacular. No meio das ruínas do que eles identificaram como a casa de um sumo sacerdote, um homem chamado Ateno, eles encontraram essa coleção de tabletes. Numa casa específica. Sim, e não era uma casa qualquer. Pelo que tudo indica, ela funcionava como uma biblioteca ou talvez uma escola para escribas. E a localização era estratégica, ficava entre os dois templos principais da cidade, dedicados aos deuses Baal e Dagan. Nossa, era o coração da cidade então. O centro intelectual e religioso. Exatamente. Ok, então vamos direto ao ponto. As fontes falam muito do ciclo de Baal. Para quem nunca ouviu falar, o que é isso exatamente? É um livro? Uma coleção de contos? É uma ótima pergunta. A melhor forma de pensar nisso é como um grande poema épico. Quase como se fosse uma Ilíada ou uma Odisseia cananeia. Ah, entendi. Só que a grande diferença é que ele não chegou pra gente como um livro completo, né? Chegou em fragmentos nesses tabletes de argila. E a história que ele conta é a ascensão de um deus jovem e impetuoso, Baal, até o poder máximo do panteão. Que ele precisa provar o seu valor, então. Isso, lutar para se tornar o rei dos deuses. Uma história de ascensão ao poder, isso sempre funciona, né? E como essa jornada dele se desenrola? Quais são os grandes desafios? Bom, a narrativa que a gente consegue reconstruir a partir dos fragmentos, ela se divide em 3 grandes arcos. Certo. O primeiro é a batalha de Baal contra Yan, o deus do mar. Mas é importante pensar em Yan não só como o mar, mas como o caos primordial, a força indomável do oceano. Entendi. O inimigo a ser domado. Exato. Aí, depois de vencer Yan, Baal precisa de um símbolo do seu novo status. Então, o segundo arco é sobre a construção do seu palácio magnífico no topo de uma montanha. É a consolidação do poder dele. Faz sentido. E o terceiro? O terceiro é o confronto definitivo. É a luta de Baal contra Mote, o deus da morte. Uau. Mote é a personificação do submundo, da seca, da esterilidade. Ele é o devorador, aquele que tudo consome. É uma luta que, no fundo, define o ciclo da vida e da morte. Nossa. Então não é só uma briga de deuses com superpoderes, tem um significado muito maior por trás de tudo isso, né? Precisamente. O que é fascinante aqui é que esses mitos não eram só entretenimento. Eles eram a teologia, a ciência, a filosofia daquele povo. Tudo numa coisa só. Sim. A vitória de Baal sobre Yan, o mar caótico, era uma metáfora para a própria civilização estabelecendo ordem sobre a natureza. E a luta dele contra a morte, estava ligada diretamente aos ciclos da agricultura. Ah, claro. As estações. Exato. A descida de Baal ao submundo e o seu retorno representavam o ciclo anual. A cerca do verão, quando a vida parece sumir, e depois o retorno das chuvas e da fertilidade, que era o domínio de Baal, o deus da tempestade. A história dele era uma garantia, sabe? De que a vida sempre venceria. Isso muda tudo. A história não é só sobre um deus, é sobre a sobrevivência do povo que o adorava.
E as fontes mencionam que essa trama de Deus da ordem contra o monstro do caos não era só de Ugarit, né? Exatamente, e esse é um ponto crucial. O estudo que a gente está analisando destaca paralelos muito claros com mitos hititas, babilônicos. A história de Marduk e Tiamat? Grande preocupação humana. Cada cultura criou seu herói divino para lidar com isso. Em Ugarit, esse herói era Baal. E o que é impressionante é que toda essa teologia, essa troca de ideias, dependia de um suporte físico tão frágil. A argila. Isso leva a uma pergunta. O que de fato sobreviveu? Como eram esses objetos? E aí a gente entra no trabalho minucioso dos arqueólogos. A realidade é um pouco brutal, na verdade. Por quê? Estima-se que só uns 50% do conteúdo original do ciclo de Baal sobreviveu. Metade? Nossa! Metade da história se perdeu para sempre. O que a gente tem hoje é uma coleção de, segundo uma contagem, 13 tabletes principais e vários fragmentos. Os 6 mais completos são os que os acadêmicos catalogaram como KTU 1.1 a 1.6. Espera, só metade. Isso é de partir o coração. Então os pesquisadores estão trabalhando com um roteiro cheio de buracos. E como eles sabem a idade disso com tanta precisão? As fontes falam do século XIV a.C.? É um trabalho de detetive histórico impressionante. Não é um palpite. A datação principal vem da sincronização de reinados. Como assim? Os arqueólogos cruzaram os registros de 3 grandes reis que reinaram ao mesmo tempo em reinos vizinhos. Nicmado II, o rei de Ugarit, Certo. o Arrifite, o famoso faraó Amenófis IV, o Akhenaton no Egito, Assim. e o poderoso rei Shuppiluliuma I, do Império Hitita. Ao encontrar o período em que esses 3 estavam no poder ao mesmo tempo e combinar isso com a datação das camadas arqueológicas, eles conseguiram limitar a escrita a um período muito específico, entre 1400 e 1350 a.C. Isso é incrível! Eles triangulam a data usando os registros de 3 impérios. É quase um trabalho de espionagem histórica. E não para por aí. Tem uma segunda camada de evidência que vem da própria língua. Da língua? Sim. A análise do ugarítico, a língua escrita nesses tabletes, também ajuda. O tipo de ortografia, a gramática, a forma dos verbos. Tudo isso tem uma impressão digital de tempo, entende? Entendi. É como ler um texto em português arcaico. Você sabe que não foi escrito ontem. Exatamente isso. A própria língua confirma que o texto é muito, muito antigo. Certo, então temos esses fragmentos de 3.500 anos. Vamos falar um pouco sobre eles como objetos. Me dá um exemplo. Como é um desses tabletes na prática? Ótimo. Vamos pegar o KTU 1.4. Ele é conhecido como o gigante da coleção. É uma peça imponente. Tem mais de 25 centímetros de altura por quase 22 de largura. É bem grande. Mas o mais incrível sobre ele não é nem o tamanho, é a história da descoberta. Ele não foi encontrado inteiro. Ah, não. Não. Foi achado em 6 pedaços diferentes, espalhados pela biblioteca, ao longo de 2 temporadas de escavação. A equipe encontrou uns fragmentos em 1930 e um ano depois, em 1931, achou outros que se encaixavam perfeitamente. Imagina a emoção, encontrar um pedaço e um ano depois achar o resto do quebra-cabeça. Isso dá uma dimensão do desafio. O trabalho do arqueólogo não é só cavar, é montar um quebra-cabeça 3D. Exato, onde as peças estão perdidas no tempo e no espaço. E cada fragmento, com suas rachaduras, suas bordas quebradas, talvez partes queimadas, conta uma parte não só do mito de Baal, mas da própria história de sobrevivência daquele objeto. Essas imperfeições são pistas, então. São as pistas fundamentais. Se 2 fragmentos foram achados juntos, talvez contem a mesma cena. Se um está muito danificado, pode ser justamente a parte da história que se perdeu. E sobre os que estão em pior estado? As fontes mencionam o KTU 1.2, que está em pedaços e até enegrecido, o que um objeto assim nos diz. O KTU 1.2 é um caso fascinante e trágico ao mesmo tempo. Ele está tão fragmentado que foi catalogado em 2 partes.
Uma delas tem 3 pequenos fragmentos cheios de rachaduras, com a superfície toda danificada. Nossa! E é exatamente nesse trecho que os detalhes da grande batalha entre Baal e Am se perdem. A violência do mito parece que se espelhou na destruição física do tablete. Que loucura! A gente tem o antes e o depois da luta. Mas o clímax, o momento em que Baal esmaga o inimigo, está naquela parte que o tempo, ou talvez o fogo, destruiu. É quase poético. A história da destruição está gravada na destruição do objeto. E todo esse sistema de nomes KTU 1.1, 1.2, de onde vem isso? Esse é o sistema de catalogação padrão. KTU é uma sigla para uma publicação alemã. Keil Alphabetische Texte aus Ugarit. Textos cuneiformes alfabéticos de Ugarit. Exatamente. Foi um esforço acadêmico internacional para criar um índice, uma forma organizada de se referir a cada um desses milhares de fragmentos. E dentro desse sistema, o ciclo de Baal é classificado como literário religioso. O que já mostra que eles sabiam que não era uma lista de compras. Exato. Sabiam que estavam lidando com a alma de uma cultura. Então, por causa de todos esses fragmentos, de todos esses pedaços faltando, há partes da história que a gente simplesmente não conhece, que os estudiosos precisam supor. Exatamente. O estudo desses materiais é um trabalho em andamento, né? É interessante que as fontes que a gente analisou são muito detalhadas sobre os primeiros 4 tablets, que cobrem a luta com Iã e o palácio. Mas elas são bem mais silenciosas sobre os 2 últimos, o KTU 1.5 e o 1.6, que tratam da luta contra a morte. A gente sabe que eles existem, foram achados no mesmo lugar, mas o conteúdo é ainda mais fragmentado, mais aberto a interpretações. Quer dizer que a história pode mudar. Pode mudar. A cada nova descoberta, a cada nova técnica de análise, a nossa compreensão dessa história pode se aprofundar. Certo. Vamos fazer uma pequena pausa para recapitular. A nossa análise nos levou para dentro da biblioteca de um sumo sacerdote na Síria de 3.500 anos atrás. Lá, a gente encontrou os restos de um épico sobre o deus da tempestade, Baal, e suas batalhas cósmicas contra o mar caótico e a morte. Isso. Vimos que essa história era central para a visão de mundo daquele povo, conectada com os ciclos da natureza. E, talvez o mais importante, vemos como os historiadores usam os próprios tablets quebrados e queimados como pistas para tentar remontar essa narrativa. E depois de juntar todas essas peças, sabe, isso levanta uma questão importante, uma que muda um pouco a nossa perspectiva sobre tudo isso. As fontes mencionam repetidamente que os tablets foram achados numa casa de sumo sacerdote, que também funcionava como uma escola de escribas. Isso nos faz pensar. Se eles eram só textos sagrados? Exatamente. Eram só artefatos religiosos, para serem guardados a 7 chaves e lidos em rituais? Ou seriam também material didático? As apostilas da Idade do Bronze, por que não? Pensa nisso. Os jovens aprendizes de escriba precisavam de textos para praticar sua escrita cuneiforme, que era complexa. O que seria melhor do que usar a história mais importante da sua cultura? Claro. Ao copiar o ciclo de Baal, eles não estavam só aprendendo a ler e a escrever, eles estavam absorvendo a teologia, a mitologia, os valores fundamentais da sociedade de Ugarit. É uma ideia poderosa. O maior épico religioso deles poderia ser também o principal currículo escolar. E o que isso muda se a gente pensa dessa forma? Muda tudo. Muda a função do texto, ele sai do altar sagrado e entra na sala de aula. Torna-se algo vivo, debatido, talvez até questionado por estudantes. Esse grande épico que a gente vê como uma escritura antiga, solene, pode ter sido para eles o material do dia a dia. O material para formar a próxima geração. Exato. Para formar os próximos líderes, diplomatas, intelectuais. A história de Baal não era apenas para ser acreditada, era para ser aprendida, copiada e, através desse processo, internalizada.